A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 17. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, anjos, seres celestiais, seres sobrenaturais, mensageiros, soldados do exército celestial, soldados da milícia celestial, que não têm vontade própria. Eles obedecem às ordens de Deus. Anjo que se governa é anjo caído, é demônio, é anjo rebelde, é anjo mau. Os anjos de Deus são anjos obedientes, submissos, subordinados às ordens de Deus. Então aqui nós temos 4 anjos de Deus, anjos que obedecem a Deus. E o que esses 4 anjos estão fazendo? Eles estão em pé nos 4 cantos da terra, fazendo o quê? Segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Quando nós trabalhamos os livros proféticos, nós estudamos e vimos que muitas vezes Deus usa a natureza para trazer juízo sobre a terra, sobre os homens, sobre as pessoas. E é muito comum tempestade, temporal, granizo, né, saraivada, chuva de pedra, ventos, ciclones, furacões, terremotos, enchentes, rios que transbordam, ondas gigantes no mar, enfim, os fenômenos são inúmeros. Mas nós que cremos em Deus e cremos na Bíblia, sabemos que uma folha não cai de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Um fio de cabelo, um passarinho. Então, sim, nós sabemos que Deus controla a natureza. E o que está acontecendo aqui, neste versículo 1? Os anjos, os 4 anjos, estão segurando o vento do juízo, do castigo, da sentença. E é muito interessante que eles estão nos 4 cantos. O que quer dizer 4 cantos, né? A gente pode pensar norte, sul, leste, oeste. A gente pode pensar dessa forma, né? Ou 2 anjos em cima, 2 anjos embaixo, pensando se a gente pensa nos hemisférios, né? A partir da linha do Equador, não sei, mas são 4. E o número 4, ele mostra também essa amplitude, vamos dizer assim, que abarca o todo. Não apenas partes, mas o todo, né? Os 4 cantos da ideia de que toda a Terra, todo o universo, todos estão controlados, submissos, subordinados. Então, esses 4 anjos de Deus estão segurando o vento, que nós podemos falar assim, o vento do juízo de Deus. E se tu tem alguma dúvida de que Deus controla a natureza, tá aqui esse versículo, ó. Vento sobre a terra, mar,
e nenhuma árvore. E nós aqui em Porto Alegre temos muitas, muitas árvores. E a cada temporal, a cada tempestade, a cada situação assim da natureza, muitas árvores tombam, muitas árvores caem. E aí me chama a atenção que Apocalipse 7:1 tá falando nem sobre árvore alguma. Então, nenhuma árvore cai sem que Deus permita. E aí, quando inúmeras árvores caem, algum motivo tem, né? Então, a gente vê também o poder dos anjos, porque existem anjos com muita supremacia. E o que a gente está vendo aqui? Que Deus escolheu 4 anjos, né? Que tem este poder de segurar os ventos, de evitar que este vento destruidor sopre, esse vento do juízo sopre. Então, sim, anjos têm poder, mas eles estão submissos ao poder maior, que é o poder de Deus, as ordens de Deus. 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Então, recebido poder, recebeu uma ordem, recebeu uma missão. Anjos são mensageiros, são funcionários, são empregados. Estão às ordens de Deus. Então, este anjo que gritou com voz forte, bem forte, para os outros 4 anjos, disse: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, ele recebeu ordem para não danificar a terra, o mar e as árvores, ok? Então significa que sim, ele tem poder para danificar a terra, o mar e as árvores. E nós, como seres humanos, tão pequenos, tão fracos diante de todo o universo, podemos pedir a Deus misericórdia. Podemos pedir que Deus nos livre, que Deus nos perdoe, nos guarde, nos livre. E aí vem uma parte importantíssima, seríssima, do Apocalipse e da Bíblia inteira. A diferença entre salvos e pecadores, entre aqueles que são selados, selados, e aqueles que nós sabemos que serão marcados com a marca da besta, né? Então, neste versículo 3 está falando claramente que eles não vão fazer nada contra a terra, contra o mar ou contra as árvores, até que os servos de Deus recebam um selo na testa. E aí, se tu é inscrito do canal, que tem acompanhado os nossos estudos, né, que a gente vem desde o Gênesis agora até o Apocalipse, chegamos no Apocalipse, vocês devem lembrar que nós estudamos uma passagem muito forte em Ezequiel, que o vídeo ficou com o nome de ciúmes, imagem de ciúmes, imagens dos ciúmes, que a gente viu que a idolatria acontecia em todas as camadas da sociedade, da comunidade, que até os sacerdotes pecavam, mulheres pecavam, homens, enfim. Se tu não assistiu a série sobre Ezequiel, né, o livro profético de Ezequiel, te convido a assistir. E tem este capítulo em que é revelada toda a idolatria
E é muito triste. É um lamento quando tu vê, assim, a sujeira, né, escondida. E Deus permite que tudo venha à tona, que tudo seja revelado. E neste capítulo de Ezequiel 8, Ezequiel 9, isso é muito falado. E aqueles que não adoravam falsos deuses, que não adoravam ídolos, que não se corromperam, que eram santos, que eram fiéis, receberam uma marca na testa. E eles também foram poupados. Então, esta passagem de Apocalipse 7, verso 3, não sei como está na tua Bíblia, mas na minha, ela tem uma referência exatamente de Ezequiel capítulo 9. Então, assim como Deus agiu naquela época para poupar os seus, ele vai fazer o mesmo. E na verdade, ele faz. Ele nos protege. Assim como Noé foi guardado, protegido, ficou seguro dentro da arca, enquanto o mundo lá fora estava sendo afogado, né? Submergido, porque era uma geração má, uma geração corrupta, pecaminosa, maligna. Nós estamos vendo o Senhor nos guardar diante de tudo isso. E aqui no Apocalipse fala de um selo. E o que é selo? Não é o que a gente pensa de selo, que, né, agora eu digo quando era criança, porque hoje em dia é raro tu ver alguém, né? Mas o selo, a gente colocava o selo na carta, né? E aí enviava a carta. Mas este selo da Bíblia, aqui do Apocalipse, não é esse tipo de selo que a gente colocava na carta, que se coloca em carta. Não. Era um anel, né, com um sinete, um selo. Ele tinha um relevo e aquele anel autenticava. Ele selava, ele lacrava, ele dava um caráter oficial de um documento, de algo importante e também de algo particular, de algo de propriedade. Então, esta ideia era corrente na época, era algo que João podia falar e seus ouvintes entenderem. Então, tu vai receber um selo na testa. Assim como Israel, na antiga aliança, recebeu um selo que era a circuncisão, que era uma marca, né? Porque a ideia é a mesma. A circuncisão tinha a ideia, a representatividade de uma marca espiritual naqueles que eram de Deus, né? No caso, os judeus, os filhos de Abraão, né? Os israelitas. E aí, o selo para nós, da igreja do Senhor Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. Então, quando tu é de Deus, tu é de Jesus, tu recebe um selo, uma autenticação, tu é original, né? Tu é filho, tu é filha de Deus. Então, este selo é o Espírito Santo. E ele é o nosso penhor, é a nossa garantia da nossa salvação. E também que atesta a autenticidade, né? De que nós somos nascidos de novo, gerados em Cristo. Então aqui nós temos esta figura, ou essa simbologia de um selo na testa. Aí por que na testa? Se hoje em dia, de novo, vamos pensar testa, as pessoas usam, né, franja. Não ia ver se tivesse uma franja. Os jovens usam muito boné, ia tapar. Sei lá, o que mais? Chapéu? O que encobre a testa, né? Aí a pessoa, tanto o pecador que tivesse a marca da besta, teria como encobrir, né? Mas os salvos, se for no mesmo lugar. Então, para e pensa um pouco. Por que na testa? O que simboliza a testa? Porque daí tu pensa, mas poderia ser numa outra parte mais evidente. Mas o objetivo não é esse. Quando tu te
prostra, quando tu te ajoelha, quando tu adora, quando tu coloca teu rosto em terra, o que encosta? A testa. Então, é aquele que adora Jesus, adora o Filho de Deus, adora o Salvador, aquele que vive. Então, da mesma forma como Ezequiel, aqueles que não adoraram falsos ídolos, aqueles que não se corromperam, aqueles que não se prostituíram, aqueles que não traíram a Deus, que não adulteraram a aliança e que choraram, que sofreram, que lamentaram o pecado, esses receberam a marca na testa para serem poupados. Aqui é a mesma coisa. Os anjos estão segurando o vento, e esse vento vai destruir a terra, danificar, não sei qual é o verbo que está aqui, está danificar a terra, o mar, as árvores. Mas ele vai segurar até que os servos de Deus, né, os servos do Deus vivo, os salvos, recebam este selo. Aí a gente lembra de outra coisa, a fronte, né? A fronte. Aí tu lembra do capacete da salvação, que te protege. Tudo faz sentido na Bíblia, é só tu ler, pedir revelação. Tudo faz sentido. Então, tu coloca o capacete da salvação, tu é salvo. Tu protege teus pensamentos, tu tem o culto racional. Então, é sempre nesta área, neste local, nessa parte do corpo. Então, a fronte, fica com isso. Mais do que algo literal, que muitas pessoas se ocupam, o importante é tu entender a simbologia. Tu presta um culto racional a Deus? Tu tem a mente de Cristo? Tu já levou teus pensamentos cativos? O que Deus busca? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, entenda que este selo, ele diferencia os bodes das ovelhas. Quem adora a Deus e quem adora a besta, o diabo, Satanás, as trevas. Isso é que nós devemos nos deter. A gente deve se agarrar ao significado espiritual. É o que eu tenho falado para vocês desde o primeiro capítulo. O mais importante no Apocalipse é tu entender a lição, o ensino espiritual, do que tu ficar te agarrando a pontos, a questões, a teorias, a interpretações que muito mais dividem e confundem do que mesmo salvam, ensinam, curam, libertam, abençoam as pessoas. Então, voltando para a testa. Até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus, aquele que se prostra, aquele que adora, aquele que cultua. Lembra também Daniel que disseram, nós não vamos, a gente morre, mas não vai adorar. Aí outra coisa que a gente precisa lembrar, Golias, que simbolizava, né, vamos assim, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, os filisteus, né, ele era um filisteu, mas acima de tudo também um demônio, uma potestade, que queria roubar, matar e destruir. E como que Davi acaba com Golias? Como que ele derruba Golias? Com uma pedra, né? Uma pedrada na testa, na fronte. Então, de novo, está simbolizando o quê? A cabeça, o centro, vamos dizer assim, a vida, né? Tu consegue entender isso? Então, o selo na testa é aqueles que são de Deus, tá? E se tu for procurar na Bíblia vários exemplos, quando tu fala de algo que envolve a cabeça, né? Que envolve a fronte, a testa, tem esta conotação de poder, de autoridade, de vida e morte. Então é isso que eu interpreto com este
versículo que fala do selo na testa dos servos do nosso Deus. E aí fica claro, né, a diferença entre os salvos e selados e aqueles que não vão ter esse selo, que são os pecadores, os marcados pela besta, adoradores da besta, adoradores de Satanás, adoradores do mal, perdidos, pecadores, enfim. 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui também é um versículo muito discutido. Se é literal ou se não é literal. Quando nós estudamos os números na Bíblia, eu falei que tem questões simbólicas, teológicas e tem questões que são literais. Então, o que a gente vê aqui? Tem uma interpretação que diz que os 144 mil é a ideia de 12 tribos de Israel vezes 12 dos 12 apóstolos. Claro, por 1000, né? Simboliza toda a igreja, todo o povo de Deus, todos os servos de Deus, todos os selados, os salvos. Então, este número, né, matematicamente, fecha com 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento, né? Antes de Jesus, depois de Jesus. Então, o que ia simbolizar? O Israel espiritual, a igreja, né? Os salvos, os selados, ok? Outra interpretação seria de que seriam aqueles que como judeus, né, como israelitas, iriam se converter, porque fala todas as tribos dos filhos de Israel. Só que há o Israel povo, né, o Israel étnico, histórico, mas há o Israel espiritual. Nós somos o Israel. Nós somos o povo de Deus. Então, seja uma interpretação ou a outra, o que simboliza? Aqueles que têm o Senhor Jesus. E aí vem uma que eu vou ler agora, eu vou ter que ler todos eles, tá? 5. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Então, aí tu chega aos 144 mil. Só que se tu for atento, estudioso da Bíblia, tu vai ver que essa lista não é ipsis literis a lista dos filhos de Jacó. E aí, assim, eu não vou entrar em discussão, que não é o nosso objetivo no canal. Mas, onde está a tribo de Dan? Não está aqui. A tribo de Levi, eles não tinham possessão na terra, né? Eles eram diluídos em todas as outras tribos. E aqui tem, ó, claramente. Então essas 12 tribos, elas não são exatas, elas são simbólicas. E os 12 mil, pensa no espaço de tempo. Outra coisa, José. José não é uma tribo. Lembra que Jacó abençoou os filhos de José, os netos. E aqui nós temos a tribo de José. E uma coisa muito séria, muito importante, que das tribos de Judá foram marcados com selo 12 mil. Judá não é a primeira, porque as tribos eram conforme a ordem de nascimento cronológica. Então, de novo, isso aqui é simbólico, isso aqui é subjetivo, isso aqui é espiritual, isso aqui tem uma interpretação de que em qualquer tribo, em qualquer lugar, alguém se converte, alguém aceita o Senhor Jesus, alguém tem seus pecados perdoados, ela recebe o selo. Então, Judá não era o primogênito, mas aqui na lista que Jesus estava falando para João, Judá está primeiro, e Jesus é da tribo de Judá. Então, qual seria a primeira tribo, então? A tribo de Jesus,
do leão da tribo de Judá. Quer dizer, aqueles que têm o Senhor Jesus. E aí Rúben, que é o primogênito de Jacó, ele é o segundo. E assim tem outros. Os filhos das esposas legítimas, né, ficaram em posições inferiores em relação às servas e às concubinas, né? Eu interpreto dessa forma, que isso aqui é uma forma de que os 144 mil é a igreja do Senhor Jesus, é o povo de Deus, é o Israel espiritual. Então é algo simbólico e não literal. 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Então aqui alguns dizem que antes estava falando de Israel e agora estou falando da igreja. Porque fala o quê? Que agora fala de uma multidão incontável, que é de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. O que quer dizer vestes brancas? Perdoados, lavados, purificados, santificados, né? Puros, limpos, sem mancha, sem nódoa, né? Sem mácula, sem pecado, sem erro, sem transgressão, sem iniquidade, salvos, selados, justos e justificados. Tudo isso são as vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Olha o que eu falo para vocês das árvores, que é um outro estudo que eu tenho muita vontade de fazer. A gente vê todas as árvores, todas as plantas que falam na Bíblia. Então, tu vê agora todos. Aí a gente pode, se tu acredita que ali estava falando de Israel, o povo, agora tá falando da igreja, então agora a gente junta uma multidão incontável diante do trono. Todos os salvos, todos homens e mulheres redimidos, perdoados pelo sangue de Jesus. 10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, de novo, quem se salvou? Se salvou por causa de Jesus, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa do Cordeiro puro e imaculado, o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue e ofereceu uma única vez, né? Vimos em Hebreus, um sacrifício que purificou, que salvou uma vez por todas. A ele pertence a salvação. 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Olha se eu não tô falando. Então, o que é tu te prostrar sobre o teu rosto, o seu rosto? É tu inclinar a tua testa. É tu colocar a tua fronte no chão, é tu adorar em espírito e em verdade. Então tu tem um selo de adorador, tu é um adorador de Deus, tu adora Deus em espírito e em verdade. Tu tem este selo de quem se dobra, se curva, se prostra, se ajoelha, se rende ao Cordeiro. E aqui é terra e céu, porque os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes estão diante do trono e todos se prostram e adoram a Deus dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, se tu louva Deus, se tu glorifica, se tu reconhece que toda sabedoria vem de Deus, se tu agradece, ações de graça, tu tem atos de serviço, de louvor, de adoração, de honra,
de poder e de força para o nosso Deus, tu tem o selo, tu és salvo. 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, tu tá vendo que a resposta não é o que fez isso, que fez aquilo, não é o que é da igreja X, da igreja Y, não é isso, não é aquilo. É quem tem as vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. E eles vieram da grande tribulação. Assim como Noé, fomos poupados, guardados, protegidos. 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que quer dizer isso aqui? Nós estaremos na presença de Deus para sempre. Não teremos falta de nada. Estaremos completos, plenos, preenchidos, cheios do amor de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima, todo choro, todo pranto, toda dor. Tudo vai passar. Não vamos precisar de sol, porque a presença de Deus vai nos iluminar, a glória de Deus. Moisés falava com Deus e ficava brilhando, seu rosto resplandecia. Então aqui está dizendo, ó, que não cairá sobre eles o sol. Por quê? Porque o nosso Deus é o sol da justiça e nós temos o próprio Deus para nos iluminar, a própria presença de Deus nas nossas vidas. É a visão dos glorificados, dos vencedores. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 7 de Apocalipse? Que 4 anjos seguravam os 4 ventos da terra. Que o número dos selados, dos servos do nosso Deus, era 144 mil. E eles vinham de todas as tribos. Receberam um selo na testa, na fronte. O cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Nunca mais teremos fome nem sede, porque a presença de Deus nos apacentará. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.